Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Aqui é o professor Marinaldo. Mais uma vez, graças a Deus, aqui para trabalhar mais um assunto, língua portuguesa, da disciplina língua portuguesa, pelo canal Eduque Mais São Caetano, Pernambuco. Aula 9. Pessoal, hoje não teremos aquela correção da atividade, pois vocês fizeram aí a avaliação da primeira unidade, não é isso? Bom, nosso gênero hoje é o gênero textual poema. Então eu começo já com a seguinte pergunta: e o que é poema? Você já procurou saber, já ouviu de alguém? Então eu trouxe aqui para nós a definição de Marisa Lajolo. É uma pós-graduada, mestre e doutora em teoria literária, formada pela USP e docente do Instituto de Estudos da Linguagem na Unicamp, Departamento de Teoria Literária. Ou seja, é uma pessoa muito bem capacitada para nos dar essa definição do que é poema. Então, segundo Marisa Lajolo, poema é uma arte que o poeta constrói. Poema é um jogo com a linguagem. Como assim, professor? Vamos lá. Observemos aqui os dizeres de Fernando Pessoa. O poeta é o fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. O professor já ouviu falar sobre esse Fernando Pessoa. Aqui tem um pouquinho da vida dele, tá? Ele, logicamente, a sua ocupação é um poeta português. Nasceu em 13 de junho de 1888 e a data de sua morte, falecimento, 30 de novembro de 1935. Então aqui só para você relembrar, eu sei que muita gente já ouviu falar sobre esse escritor, poeta, tá certo? Então, vamos lá. O que é esse jogo com a linguagem? O que é essa arte que o poeta constrói? Gente, pegando mais informações para nós construirmos aqui o nosso conceito, partimos aqui para a parte de visualização de poemas. O poema se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e das palavras com sentido conotativo. Olha aqui mais uma vez, sentido conotativo. Lembram lá atrás, nas primeiras aulas, o texto literário, onde nós tratamos de conotação, e o texto não literário, onde tratamos de denotação? Pois bem, pessoal, a conotação é o sentido figurado que se faz muito presente dentro dos poemas. E aproveito e já reforço: um poema é diferente de poesia. Poesia é diferente de poema. Embora vocês vão observar aqui, ao longo da aula, que a poesia está dentro do poema. A poesia é a parte sentimental, subjetiva, tá? Adiantando aqui, nós vamos entender melhor. Então, a palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Poema é um gênero textual do universo literário, reforçando pela questão da conotação, que apresenta características formais e temáticas que permitem sua identificação entre outros gêneros. Explicando melhor, o que é essa identificação entre outros gêneros? Por essa carga literária, gente, por essa carga de linguagem figurada, conotativa, ele vai logicamente ali se diferenciar de outro gênero mais formal, como vimos em outros momentos, o próprio editorial, a própria entrevista. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Logicamente é dividido em versos e estrofes. Cada estrofe é constituída por versos, e aqui nós vamos observar a estrutura do poema aqui. Então, alegres campos, verdes arvoredos. Então aqui, gente, eu tenho o famoso soneto. Professor, o que é o soneto? Vejam, vocês observaram, quando eu li aqui na definição de poema, mais uma, das que eu apresentei antes, eu apresentei essa aqui também.
veja que ele fala ali características formais. O que é uma característica formal? Tem aquele poema que ele tem uma forma bem específica, que é o caso do soneto, que é um tipo de poema que a sua estrutura ela é composta de 2 quartetos e 2 tercetos. Professor, o que é o quarteto? Veja, o quarteto é aquela estrofe formada por 4 versos. Observemos aqui que na primeira estrofe, professor, o que é estrofe? Estrofe é o conjunto de versos, tá? Então vejamos aqui. Alegres campos, verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal, que em vós os debuxais ao natural, discorrendo da altura dos rochedos. Silvestres montes, ásperos penedos, compostos em concerto desigual, sabei que, sem licença de meu mal, já não podeis fazer meus olhos ledos. E, pois me já não vedes como vistes, não me alegram em verduras deleitosas, nem águas que correndo alegres vêm, né? Semearei em vós lembranças tristes, regando-vos com lágrimas saudosas, e nascerão saudades de meu bem. Pessoal, aqui é para mostrar para vocês a estrutura desse poema, que em cada frase dessa, tá? Que eu vou chamar de verso, porque aqui, gente, eu só vou comentar um pouquinho o que é poema, a sua estrutura. Haverá uma outra aula, um outro momento, nós vamos conversar sobre versos e seus recursos expressivos, tá bem? Por quê? Porque lá nós vamos ver com mais detalhe outras situações, quando se dá rima, tá certo? Quando eu tenho a estrofe de 2 versos, que tem um outro nome, tá certo? Que é o dístico. Então isso vai ser trabalhado em outro momento. O que eu quero que vocês entendam é que o poema ele pode ter esta estrutura mais rígida, mais formal, e ele também pode ter uma estrutura livre, que são chamados versos livres, tá? Então, só compreendendo, verso são as linhas do poema, tá? Claro, quando você pode pegar definições mais detalhadas, né? Então isso aí vai ficar para um outro momento. A princípio, nós vamos entender que os versos são as linhas de um poema. O poema é um texto com rimas, versos e estrofes. E as estrofes, como eu bem disse, é o nome dado a cada grupo de versos que compõe um poema. E as rimas são palavras que combinam. Então, voltando aqui ao poema, vejam que no primeiro verso, alegres campos verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal, que em vós os debuxais ao natural, discorrendo da altura dos rochedos. Vejam que o primeiro verso, pessoal, dessa primeira estrofe, agora que você já sabe o que é verso e estrofe, né? Primeiro verso dessa primeira estrofe, a palavra, lá no finalzinho do verso, do primeiro, veja que ela combina, né? Com rochedos, ó. Arvoredos, rochedos. A última sílaba, né, de cada palavra faz essa combinação sonora. É isso aí que nós chamamos de rima. Cristal, no segundo verso, última palavra, combinando com natural do terceiro verso, né? Então essa combinação nós chamamos de rima. Então aí nós temos 2 rimas, né, pessoal? Não é que aí há 4 rimas, tá? São 2. Arvoredos com rochedos, cristal com natural. Então só para você entender, quando eu coloco aqui, que as rimas são palavras que se combinam, tá certo? Então, vendo o soneto aqui do original, né? Porque ali eu fiz uma reprodução para poder explicar. Esse soneto é de Luís Vaz de Camões, tá certo? Professor, apareceram palavras aí que eu não compreendi, debuxais, né? Dás a perceber, penedos, rochedos, né? Ledos, alegres e deleitosas, que causam prazer, satisfação. Então aqui eu apresento para vocês aí o poema, tá certo? Na estrutura formal rígida de um soneto. O que quer dizer isso? Que para ser soneto tem que ser respeitado, aliás, respeitada a estrutura, tá? No total são 14 versos poéticos, né? Se você somar ali a primeira estrofe são 4, a segunda estrofe tem mais 4 versos, a terceira 3 e a quarta e última estrofe 3. Se você somar aí 4, 4, 8, 3, 11 com mais 3, 14. Então, soneto, composição poética,
constituída de 14 versos, logicamente poéticos, subdivididos em 4 estrofes, em que 2 estrofes são quartetos e 2 estrofes são tercetos. Compreendeu isso aí, pessoal? Terceto é a estrofe de 3 versos, tá? Então, seguindo aqui, mais uma vez, vejam a estrutura, cada verso de cada estrofe, conjunto de versos formando ali a estrofe. Então, ainda buscando mais definições, né, para o nosso foco hoje, que é o poema. O poema é um gênero textual que pode ser escrito conforme rígidas normas. Foi isso que eu acabei de apresentar para vocês. Os poemas de forma fixa, o que é isso? Exatamente o que eu falei. O que é a forma fixa? Que não pode fugir daquele padrão. Eu estou trazendo só aqui o exemplo do soneto, mas nós temos outros tipos de poemas que seguem uma estrutura fixa. Tá? A exemplo disso, existe o haikai, que há pessoas que pronunciam haikai, tem haikai, que é produzido ali um estrofe, tá? De 3 versos. Tá? Então isso é um padrão, tá certo? Então eu também posso ter os poemas em versos livres, tá? Nos quais mais valem as imagens do que a métrica. Então eu vou ter aí a produção do verso livre. Logicamente, se Deus permitir, né, o ano que vem vocês vão estudar aí, com fé em Deus, no ensino médio. Vocês vão ver aí que com os poetas modernistas, tá, do século XX, surge o verso livre. O que é isso, professor? Que não está sujeito a limites de sílaba e ritmo, tá certo? Professor, e a sílaba e o ritmo? Isso aqui eu vou trabalhar com vocês em outro momento, tá? Mas entendam que só o fato dele não seguir aquela estrutura que eu apresentei, né, tipo um soneto, já torna esse poema aí livre, né? E o que é o poema livre? O poeta vai criar o seu poema em equilíbrio, né? Seguindo ali a sua intuição, determinada aí pela intenção que ele deseja passar. Então aqui eu trouxe só exemplo, tá certo? Também de Fernando Pessoa, tá bom? Veja aí a estrutura desse poema, bem mais livre, né? Não está seguindo aí nenhuma formatação mais rígida. Um exemplo clássico, né, aqui de Oswald de Andrade. Maravilhoso esse poema, eu particularmente gosto muito. Aí totalmente livre, né? Poema intitulado Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então aí, versos livres, tá certo? Só para mostrar também que é possível construir o poema nesta situação de liberdade, tá certo? E agora, pegando aqui a exemplo, né, um poeta nascido aí em Cuiabá, no Mato Grosso, né, o Manuel Venceslau Leite de Barros, né, é um dos principais poetas aí brasileiros da atualidade. Claro, ali tem a data de nascimento e falecimento dele, né? Entretanto, ele, em 2014, ele está aqui dentro de um parâmetro quase que contemporâneo, não é isso? Então, seus versos aí, como eu falei, são inspirados na natureza que o cercava, tá certo? Então, professor, a influência do poeta, o que o influencia? Lembro em outra aula que nós conversamos a parte histórica, né, da produção dos textos literários. Eu até citei aqui a música, né, Regra 3, né, Tolkien e Vinícius, acho que vocês vão lembrar. Que a composição ali foi elaborada dentro de um contexto ali social no qual aquelas pessoas viveram, né? O Vinícius principalmente, porque o Tolkien está vivo. Esse cidadão aqui também compôs seus poemas influenciado aí pelo seu momento histórico, a sua localidade, tá certo? Fazendo as suas reflexões. Então, eu apresento aqui o poema do Manuel, né? Do Manuel Leite de Barros. Sobre meu corpo se deitou a noite, como se eu fosse um lugar de paina. Mas eu não sou um lugar de paina, quando muito um lugar de espinhos, talvez um terreno baldio com insetos dentro. Na verdade, eu nem tenho ainda o sossego de uma pedra, não tenho os predicados de uma lata, não sou uma pessoa sem ninguém dentro, feito um osso de gado, ou um pé de sapato jogado no beco. Não consegui ainda a solidão de um caixote, tipo aquele engradado de madeira que o poeta Francis Ponge fez dele um objeto de poesia. Não sou sequer uma tapera, Senhor.
Não sou um traste que se preze, eu não sou digno de receber no meu corpo os orvalhos da manhã. Bem, professor, o que é paina? Né? Então percebam, né, que paina, eu trouxe aqui uma ilustração, é uma fibra, né, muito leve, semelhante ao algodão. Tá? E onde é que tem justamente essa árvore aí que traz com ela, né, posso dizer essa expressão, a paina? Justamente de região de Cerrado, né? Inclui aí a região do Cuiabá, que é justamente o município de origem do poeta que nós acabamos de ver, o Manoel de Barros, certo? Então é isso, gente. Ele pegou aí, influenciado, né, pela a natureza ali, pela flora de sua região, e construiu aqui o seu poema, tá certo? Professor, o senhor falou que o poema é diferente de poesia. Onde é que está a poesia? A poesia está justamente dentro do poema em sua essência, né? O que é a essência? O sentimento, tá? Então, quando você sente algo, olha para uma paisagem, por exemplo, uma fotografia, ali tem poesia, tá certo? Então, aproveitando aqui, já que eu falei um pouco, adiantei, olhemos aqui, por exemplo, a poesia, que pode logicamente estar associada às manifestações artísticas. Por exemplo, eu tenho aqui a Criança Morta, né? Criança Morta, um quadro do Cândido Portinari. Quando você olha para essa imagem, pessoal, eu acho impossível você não ter um sentimento assim, um pouco de tristeza, né? Então, a poesia está presente na arte também, né? Numa manifestação artística, nas artes plásticas. Pode estar numa fotografia, claro, né? Poesia, tá certo? Então a poesia é a parte sentimental do poema, tá? Existe essa sutil diferença. O poema, eu tenho toda aquela estrutura que eu falei para você, rígida ou não, né? Pode exatamente também não ter uma carga muito sentimental. Pode estar o poema lá construído sem carga sentimental. A poesia, embora eu digo que ela também está muito ligada, né, o poema, essa parte interna. Imagine você, por exemplo, como um corpo, né? Você tem o corpo e tem a sua alma. O poema seria o corpo e a poesia a sua alma, o seu espírito, o sentimento. Então, tem poesia em fotografia? Tem. E se você olhar para essa fotografia, você de repente, professor, eu não estou achando nada. Eu achei horrível. Pronto, então isso é um sentimento. Poesia, né? Mas mesmo achando horrível, eu estou achando belíssima aqui essa imagem, né? A natureza aí, né, que Deus criou para nós. Uma cachoeira, né? Então, poesia, maravilhoso, não é verdade? Na dança tem poesia? Tem. Aqueles movimentos dos dançarinos, dos artistas. Professor, mas tá todo mundo parado aí. Claro, isso é uma foto, né? Mas imagine, essa foto quando foi tirada, o pessoal estava em movimento. Veja aí, gente, muito simétrico, né? A posição que eles estão aí, a simetria, a igualdade. Então isso é poesia, gente. A poesia também está na dança, tá certo? Bom, voltando lá ao poema do Manoel, eu tenho aqui duas perguntas para nós tratarmos rapidinho, tá? Você já presenciou alguma vez um objeto leve, como folhas secas flutuando no ar? Em caso afirmativo, ao observar esse objeto, conseguiu prever seus movimentos e para onde ele ia? Em alguns momentos de sua vida já se sentiu assim, ligeiro como uma folha solta? Ou então sólido e duro como uma pedra? Em que situações você se sente mais como folha e mais como pedra? Então essas perguntas aqui, gente, que eu faço agora é só para dar um reforço, né? Que é um tipo de influência que talvez o poeta aí tenha tido antes de fazer esse poema que eu acabei de ler para vocês. Porque ele fala, né, aqui, ó, da questão do flutuando, né, da coisa leve, quando ele cita que mas eu não sou um lugar de paina, lá no segundo verso, né, do poema, e a paina nós já vimos o que é. Então essas observações e reflexões sobre a natureza ali do ambiente do poeta fez com que ele criasse essa carga sentimental e produzisse seu poema, e assim jogando também a poesia, que é o sentimento, para dentro do poema, tá certo? Bom, os dois primeiros versos
contém uma afirmação que contribui para criar toda a sensação que predomina no poema. No primeiro verso, existe uma figura de linguagem que você conhece. Identifique-a. Então, voltando aqui ao poema, eu tenho no primeiro verso, sobre meu corpo se deitou a noite. Né? Gente, tem uma figura de linguagem aí chamada personificação. Tá? E o que é a personificação? É a figura de linguagem que atribui uma ação. Correr, andar, chorar, qualquer ação. No caso ali foi deitar, né? Porque você viu que a noite deitou sobre o corpo lá do poeta. Né? Ou um sentimento humano. Tristeza, amor, felicidade. Essa colocação é dada aos seres inanimados ou irracionais. Uma colher, um cachorro, uma bola. Aí você vai dizer, voltando ao poema, ô professor, mas a noite nem é animal e a noite nem é objeto. É um fenômeno natural, né? Que o poeta aí fez uso para justamente criar essa situação aí de poesia, né? Que sobre meu corpo se deitou a noite, ou seja, personificou, né? Deu uma característica humana a um fenômeno natural. Ou seja, é a personificação, tá certo? Então, com a segunda pergunta, né, agora, em sua opinião, a palavra noite tem algum significado especial nesse verso? Como você o interpreta? Percebam aqui que a pergunta é feita para você no sentido de opinião. Então aqui é pessoal. Você pode dizer que não achou nada, né? E pode querer construir aí a sua resposta. Então pense em que significado, de acordo com sua opinião, se tem algum significado especial a palavra noite. Eu produzi aqui, tá certo? De acordo com a minha opinião, tá? A palavra noite, ela gera uma oposição à claridade do dia. Assim pensei, que é uma coisa já natural, né? A noite vai chegando e logicamente o dia vai passando, né? Vai ficando mais escuro. Então, o que é uma oposição? Ser contrário. O escuro contrário à claridade do dia, né? Oposição à tranquilidade da tarde, né? Mas aí é bem mais subjetivo, bem mais poético, porque para chegar aí a essa condição, né, na segunda opção, você tem que reler o poema com bastante calma e ver que quando a noite vai chegando, né, vai trazendo aí, como eu coloquei, as inquietações aí, inquietação ao poeta, né, trazendo pensamentos de solidão, trazendo pensamentos de insatisfação com a vida. Então isso aí está bem ali dentro, né, na essência do poema, tá certo? Aí, como eu falei, a opinião. Então você veja aí como você daria o significado especial da palavra noite aí, tá certo? Então eu espero que você esteja entendendo aí o que é o poema, tá? Seguindo aqui com mais uma definição, agora traçando o paralelo, né? Poema e poesia. Poema é a forma da poesia. Oxe, professor, eita, agora como é isso aí? O senhor estava dizendo que hora tem, hora não tem. O que é a forma? O que você entende por forma? Imagina um quadro mesmo. Tá? Qual é o formato de um quadro, né? Estou fazendo aqui, ó, um quadro neste formato. Tá? Aí você, dentro joga uma imagem. Você jogou uma pintura. Poesia. A gente não viu que a poesia também está na arte, né? Um poema é composto de vários versos e estrofes. Foi isso que nós vimos. O poema é aquela parte mais física, né? A parte material. Você consegue visualizar estrofes, versos, tá? Vamos dizer que o poema é a roupa mais comum da poesia. Então, aquela situação que eu falei, né? Você vai a roupa, a parte que você visualiza, né? Tá? É a parte concreta da poesia, enquanto a poesia é a parte imaterial. O que é a parte material? Os sentimentos, gente. Você consegue perceber que uma pessoa está triste. Vamos pegar esse exemplo. Você percebe que uma pessoa pode estar triste, mas você não sabe de fato o que ela está sentindo ali, porque o sentimento é muito imaterial, né? Você sente, a palavra está dizendo, a poesia é sentimento. Os poemas têm elementos sonoros importantes, como métrica, ritmo e rima, tá? Então nós vimos aqui apenas a rima, nós não vimos ritmo e métrica, porque eu disse que vou guardar isso para um outro momento, mas só relembrando, a rima são aquelas palavras que se combinam, né, no final de cada verso, tá certo? Então aqui uma definiçãozinha de poesia, tá? Que eu já vou adiantar. Falei da poesia dentro da arte, na fotografia, né? Na própria dança.
E mais uma vez, qual a diferença entre poesia e poema? Então, poesia, segundo o Mina Aurélio do século XXI, é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados. Já o poema é definido como obra em verso ou não em que há poesia. Veja só, vocês perceberam? Está dando para perceber o que é o poema? Né? Falando em poema, você vai lembrar de verso, vai lembrar de estrofe, vai lembrar de rima, tá certo? Falando em poesia, a parte sentimental, tá certo? A parte sentimental. Então essa é a diferença. Quando falamos em poema, estamos tratando da obra, do próprio texto. E quando falamos em poesia, tratamos da arte, da habilidade de tornar algo poético. Por isso que nós temos uma pintura, né? Uma música, uma cena de um filme também podem ser poéticos. Certo, gente? Então, uma breve informação aqui, né? Uma síntese, tá? Sobre o nosso gênero aqui de hoje, poema. Quais são suas intenções principais? Encantar, né, gente? Despertar sentimentos, causar incômodo, provocar, tá certo? Aí você tem um leitor. Quem é esse leitor? Qualquer pessoa que se interesse pelo gênero ou pela temática abordada. Esferas de circulação. Por onde anda? Usando também essa personificação, né? Porque o poema não sai andando, né? Isso é mais comum em livros, mas é possível encontrá-lo em outros meios, como jornais, revistas, sites, né? Hoje em dia, bastante usado, em sites de poesia, logicamente. A organização, vocês viram aí, escrito ou não em versos, né? Que é o escrito em verso, o rígido, o escrito e não, assim, de uma forma mais solta, o livre, né? Agrupado ou não em estrofes, que é o livre, né? O que agrupa é a forma fixa. Presença ou não de rimas, preocupação com sonoridade e ritmo. E a linguagem? Pode utilizar a linguagem mais formal ou mais próxima do cotidiano, tá? E logicamente a presença da linguagem figurada, tá certo? Ou seja, o sentido conotativo, que é o sentido não real das palavras. Lembra daquela história lá no comecinho desta aula, do Fernando Pessoa, né? Aqui, ó. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que a dor, que é dor, a dor que devera sente. O que é isso, gente? Às vezes o poeta, quando ele fala uma determinada palavra, chuva, por exemplo, de repente ele não queria dizer exatamente a chuva, o fenômeno natural, né? Ele usa essa palavra chuva com outro sentido, tá certo? Então, é este elemento aí que eu reforço, que é uma das características principais aí do gênero textual poesia, que é a presença da linguagem figurada, né? O poeta, quando fala chuva em um poema, de repente ele não fala da chuva propriamente dita, né? De repente ele fala lá que choveu, digamos assim, choveu lágrimas, né? E aí eu quase vou para outro assunto aqui na concordância, né? Porque o verbo chover, ele não flexiona, né? Porque ele é um verbo que indica um fenômeno natural, mas em sentido figurado ele flexiona. Então não haveria nenhum problema em dizer choveram lágrimas, né? De desilusão, porque aí eu estou usando no sentido figurado. Mas aí essa parte de concordância de verbos aí é uma outra situação, tá certo? Mas presença marcante aí, a presença de linguagem figurada. Gente, aqui eu trago a dica de leitura, tá certo? Mas antes, com licença, eu vou pegar um poema aqui e quero ler para vocês, tá certo? Bom, era 2001. Sou uma fera que já era, meu tempo passou. Hoje aprendi que sou de uma era que é fera, que engole, devora e pisa. Quem não se atualiza, parece que só há espaço para quem tem coração de aço. É espaço para os computadores, para aqueles que se dizem doutores, onde o humano é esquecido, em um lugar que está todo falecido. Por isso volto a ser fera, mas desta vez fera de raiva com essa tal era, e não aquela fera que buscava, de alguma forma, a flor da primavera. E sim, busco o frio do inverno, só assim eu hiberno, em protesto a esta era, que se transformem a cada dia em um inferno. Assim todos verão
as folhas caindo no outono, mostrando que nada tem dono, que não há previsão, que não há paliativo, nem caminho alternativo, apenas a certeza da destruição. Ó Deus, dai-nos uma solução. Esse poema, gente, é meu, tá certo? Eu fiz no ano 2000, que havia, naquela época, né, eu estava dotado de uma carga sentimental muito grande por essa materialização que o ser humano busca, né? E estou até emocionado aqui em ler o poema, porque naquele momento eu jamais pensei em ler esse poema assim, num momento como esse, né? Enfim, só para demonstrar a carga emotiva que o poeta tem. Não estou dizendo que eu sou poeta, tá, gente? Mas eu fiz tantos outros, né? Eu tenho aqui algumas publicações, eu estou até emocionado, porque realmente eu nunca imaginei ler algo de minha autoria assim para algumas pessoas, né, ou tantas pessoas. Enfim, é um exemplo de que o poema traz essa carga sentimental, tá certo? E talvez a emoção tenha vindo mais à tona mediante todo esse processo que estamos passando, que estamos afastados, né, uns dos outros, né? Então, enfim, voltando aqui, gente, a aula, a dica que eu deixo hoje é Pescaria de Cecília Meirelles, tá, gente? Faça uma pesquisa aí em sua internet, tá? Leiam, maravilhoso aqui, poema. Olha ali, ó, a segunda estrofe só tem 2 versos, né? Dístico, tá certo? Mas, relembrando o que vimos, né? Só vou ler a primeira estrofe. Cesto de peixes no chão, cheio de peixes o mar, cheio de peixe pelo ar e peixes no chão. Veja que primeiro verso, chão, com o último verso, chão, o mar, ar. Então veja aí as palavras combinando no final de cada verso, gerando aí a rima. Então, gente, manda aqui um abraço para minha irmã que adora escrever, né? Giselda, tá certo? Que ela continue aí escrevendo, tá? Que Deus a abençoe. E também li aqui uma forma de falar sobre ela, né? Que não vou falar aqui, lógico, mas só mandando um abraço aí pra minha irmã Giselda, que escreve bastante, gente. Ela tá no anonimato assim, mas ela tem muita coisa, escreve muito bem, né? Sou suspeito aqui pra falar. Então a dica é essa, pessoal, tá bom? Então eu também, né, trago aqui uma homenagem. Foi ontem, né, gente? Foi ontem, dia 28 de abril, né? Dia da Educação. Então é comemorado aí nesse dia, foi criada especialmente para valorizar a importância da educação em todos os seus níveis, seja escolar, social ou familiar, especialmente na construção de valores fundamentais para a vida social e convivência saudável. A gente precisa disso aí, gente. A educação é importante. A educação transforma, tá certo? É isso que nós precisamos, tá bom? Então aqui as referências de vocês, tá? Vocês vão ver depois, vão receber o livro aí, gente, nosso utilizado, e as páginas as quais eu produzi aí esse slide para trabalhar com vocês hoje. Pessoal, fé, força e foco, fiquemos com Deus. Vamos agradecer todos, né? Agradecemos a Deus por essa oportunidade e se cuidem, pessoal, tá certo? Cuidem de seus familiares, se protejam, que Deus nos proteja. Até a próxima, se Deus quiser.